Antes de começarmos, você que gosta de histórias de terror, deixe seu like, inscreva-se no canal e apague a luz, porque a história dessa noite talvez faça você olhar duas vezes para qualquer galeria de arte que encontrar. Dizem que toda cidade guarda um segredo. Alguns são esquecidos pelo tempo, outros continuam vivos. É o caso de Santa Verônica. Existe uma lenda que passa de geração em geração. Uma história tão perturbadora que ninguém ousa sair sozinho quando a lua cheia ilumina as ruas. Eles dizem que essas noites, uma mulher chamada Reginara está procurando sua próxima obra de arte. Durante o dia, Reginara parecia completamente comum. Era dona de uma pequena galeria de pintores no centro da cidade. Sempre elegante, sempre educada, sempre com um sorriso discreto. Os turistas elogiavam suas telas. Os moradores diziam que elas transmitiam emoções difíceis de explicar. Alguns clientes afirmavam sentir um arrepio ao encarar certos quadros. Outros juravam que os olhos das figuras pareciam acompanhar seus movimentos. Mas ninguém desconfiava da verdade. Quando a noite caía, tudo mudava. Reginara fechava a galeria, apagava as luzes, vestia aquele velho e longo casaco preto e caminhava lentamente pelas ruas silenciosas. Ela nunca parecia procurar alguém, mas de forma alguma. Mas, por incrível que pareça, ela sempre encontrava homens solitários. Simplesmente desapareciam depois de cruzar o seu caminho. Na manhã seguinte, nenhum rastro, nenhuma testemunha, somente vazio. A polícia até investigava. Os jornais falavam em um serial killer. Outros acreditavam em uma criatura sobrenatural. Mas ninguém jamais suspeitou da gentil pintora do centro da cidade. Escondidos sob a galeria existia um porão. Um lugar que jamais aparecia para os clientes. Ali, dezenas de quadros ocupavam as paredes, todos diferentes, todos inquietantes. Quem observasse com atenção perceberia um detalhe impossível. Os personagens retratados por ela pareciam assustados, como se tivessem sido interrompidos no exato instante que descobriram algo terrível. Reginara acreditava que toda obra de arte precisava carregar uma história. E para ela, a arte mais verdadeira nascia da morte. Ela usava o sangue de suas vítimas para produzir tinta vermelha e única. Não era apenas uma cor, era uma assinatura, uma marca impossível de reproduzir. Por isso, seus quadros pareciam tão vivos, como se guardassem para ela a essência daqueles que nunca mais voltariam. Os anos passaram, sua fama cresceu. Colecionadores vinham de cidades distantes para comprar suas pinturas. E, curiosamente, alguns deles também desapareciam meses depois. Foi então que um jornalista chamado Henrique decidiu investigar o caso.
Na noite da próxima lua cheia, ele resolveu seguir o Reginaldo. Escondido nas sombras, viu a mulher entrar pela janela da galeria já fechada. Esperou alguns minutos e entrou. O prédio estava completamente silencioso, até encontrar uma antiga porta de madeira. Ela conduzia até o porão. Cada degrau parecia mais frio que o anterior. O cheiro de tinta, misturado à umidade, tomava conta do ambiente. Quando Henrique apontou sua lanterna para as paredes, seu coração quase parou. Havia centenas de retratos, centenas de rostos, e todos pareciam vivos. Olhos acompanhavam seus movimentos. Expressões mudavam lentamente, como se aquelas pessoas ainda estivessem presas ali. Então, uma voz ecoou atrás dele. Você demorou a chegar. Henrique virou-se lentamente. Reginaldo estava parada, segurava um pincel, vestia roupas impecáveis e sorria. Um sorriso tão tranquilo, quase acolhedor, como se estivesse recebendo um velho amigo. Ela apontou para uma tela completamente em branco e disse: faltava apenas você. Antes que Henrique pudesse fugir, as pinturas começaram a se mover. Não surgiam da tinta escura. Braços atravessavam as molduras. Centenas de vozes sussurravam ao mesmo tempo. Em poucos segundos, o jornalista desapareceu. Seu grito ecoou pelo porão. Depois, um silêncio total. Na manhã seguinte, a galeria abriu normalmente. Na vitrine havia uma nova pintura. Um homem, de olhos arregalados, expressando puro desespero. Uma pequena placa de identificação disse apenas: Lua cheia, número 47. A obra foi vendida naquela mesma tarde. E segundo moradores de Santa Catarina, sempre que uma lua cheia surge no céu, é possível ver uma mulher elegante caminhando lentamente pelas ruas. Ela sorri, observa, espera, procura alguém disposto a seguir, porque sua coleção ainda não está completa. E você entraria naquela galeria ou passaria direto sem olhar os quadros? Bom,